Olá, amigos da Sage Tem, é o Márcio Canta aqui, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui uma coisa que a sua empresa pode estar procrastinando. E a gente sabe que muitas pessoas estão vendendo a inteligência artificial como a solução mágica da tua empresa. Basta você colocar um SDR e ele vai marcar 50 reuniões por mês para você. Mas marcar reunião, não digo que ele não possa fazer, não, ele pode. O problema é que marcar reunião não significa que você tenha um processo para atender as pessoas que vão chegar. E é isso que eu venho desenvolvendo aqui nos últimos 10 anos, porque a gente entende que a gente tem que organizar primeiro a empresa. E se a gente não organiza a empresa, quando os leads chegam, a gente não sabe o que faz com eles. A gente não tem um processo. A gente tenta vender para ele, igual quando eu comecei em 2017 a atender alguns clientes aqui fazendo inbound marketing, a gente gerava os leads, aí entregava para o cliente, mas o cliente não sabia o que fazer com eles. Aí a gente começou a pensar, peraí, deixa eu pensar como que eu vou resolver essa dor dos meus clientes. E ao longo do tempo eu venho desenvolvendo essa metodologia por conta dessa dor, porque eu sabia que eles tinham dificuldade. Isso que você está vendo aí é a metodologia dashboard do marketing, metodologia painel de controle do marketing. Aqui tem alguns documentos que ao longo do tempo a gente desenvolveu. Documento de visão 360, de persona, troféu, de marketing, canvas de marketing. Depois a gente tem a nutrição de leads, canvas de vendas, troféu de vendas. Tudo isso foi desenvolvido a partir das dores dos nossos clientes. Por que esses clientes tinham essas dores? Só um minuto. Estou fazendo uma live. O controle está ali, tá ali dentro do. Está dentro do quarto ali na varanda. Esse aqui é qual? Então, voltando aqui, a gente tem que ter processos dentro da empresa, porque senão a gente vai ficar refém daquilo que a gente deixou de fazer, procrastinou. E isso aí a gente precisa entender. Então aqui, esse é um modelo do troféu de marketing com foco em vendas. Primeiro, a gente tem as personas, tem os tipos de entrada, que pode ser por inbound, outbound ou indicação. Depois, os tipos de leads. Depois, geramos os leads através da conversão. Depois, relacionamento, vendas. Só que aí é onde está a diferença. Na nossa visão, o modelo não acaba em vendas, porque vendas é o começo da retenção, que é você vender para a tua própria base. Depois a gente tem a análise, depois a gente tem a retenção. É reter o cliente comprando, reter as pessoas que já são seus clientes comprando seus produtos ou seus serviços. Porque isso é que vai fazer com que você comece a entender o que é um processo. Porque a gente vai gerar os leads, mas depois que a gente gerar os leads, a gente precisa entender quem são esses leads. Então a gente tem a jornada do lead. É onde ele vai passar por uma jornada até que ele compre um produto ou serviço. Quando ele comprar um produto ou serviço, daí a gente vai trabalhar para vender novos produtos para eles e para manter eles na base comprando. Isso é que faz o crescimento exponencial. Por isso que a gente fala que ter processos é tão importante quanto gerar leads. E eu vou mostrar para vocês que existem várias formas de gerar os leads, mas eu vou mostrar para vocês que com a nossa metodologia e com o ecossistema de vendas, nós já temos os leads. Nós só não estamos prestando atenção neles. Isso aqui é o Canva de vendas, para a gente poder entender como que a gente leva o lead depois da jornada de compra para ele comprar um produto ou serviço.
Precisamos entender que temos vários tipos de leads, várias pessoas que podem comprar o nosso produto ou serviço em várias etapas. Até que a gente consiga um lead qualificado por marketing, isso vai demorar um pouquinho, porque a gente precisa entender o que esse lead tem para que a gente possa vender um produto ou serviço para ele. Qual a dor que ele tem? Qual o problema que ele tem? E é isso que a gente está montando aqui há 10 anos. É estruturar a empresa para que depois a empresa possa vir a realmente ter leads qualificados e entrar no teu processo de vendas e você realizar as suas vendas. Então, começamos assim, ó, anatomia da escala SOIA. SOIA, Sistema Operacional com Inteligência Agêntica, integrando a metodologia dashboard do marketing ao Sistema Operacional de Inteligência Agêntica. Mas o que é inteligência agêntica? Eu nunca ouvi falar isso aí. Inteligência agêntica é porque nós usamos os agentes com inteligência artificial para que você possa melhorar aí a tua forma de atender os teus clientes. Qual é o desafio da escala? Tem a escala sem alma. Desafio da escala sem alma. A evolução das operações de receita enfrenta um paradoxo crítico. Os sistemas tradicionais oferecem processos rígidos que perdem o rapport humano à medida que o volume aumenta. Quanto mais pessoas você atende, menor é a hiperpersonalização no atendimento. Automação grosseira, inteligências artificiais genéricas geram fricção, enviando mensagens sem empatia ou leitura do cenário. Abismo de retenção, leads são tratados como números, resultando em conversas baixas e churn de cancelamento alto. Então, a gente precisa entender que quanto mais a gente tem volume, a gente tem um gargalo da personalização. A taxa de conversão e o rapport caem. Quando isso acontece, o que acontece? Você perde as vendas. E aí isso transforma, ao invés de ser uma solução, numa confusão acelerada. A regra de ouro do nosso ecossistema é manter o humano na equação. A gente usa o humano para dar o problema, a expertise mais a inteligência artificial para resolver o problema, fazer a parte operacional e depois entregar para o humano a solução para ele aplicar. E quando o ser humano aplica a solução, a gente está envolvendo o ser humano na operação. O núcleo de inteligência comportamental. Você já deve ter ouvido falar aí que as empresas contratam pelo que a pessoa tem de bom no currículo e depois demite pelo comportamento. Os leads que nós geramos, se nós pudéssemos entender dele, além da idade, cargo, setor, tudo mais, a gente entendesse os valores, os desafios, os hábitos, o estilo de comunicação, como que ele faz, como que ele se comporta. E para que a gente entenda como o lead se comporta, a gente idealizou aqui usar o Eneagrama. Mas o que é o Eneagrama? O Eneagrama são 9 pontas de uma estrela, onde tem o perfeccionista, o prestativo, o realizador, o individualista, o investigador, o leal, o entusiasta, o desafiador e o pacifista. Cada um desses tipos de leads aqui tem um comportamento e a gente vai entender depois como que nós devemos tratar cada um desses tipos de leads. E, além disso, entender qual desses leads servem para ser nossos clientes. Tem alguns tipos de leads aqui que eu não gostaria de trabalhar, e aí eu não vou prospectar pessoas que tenham aquele tipo de personalidade. O motor front-end. O que é front-end? É a parte central ali, inicial do negócio. Com o perfil psicológico mapeado, precisamos monitorar o nível de consciência do lead em tempo real. O marketing deixa de ser um funil cego e passa a ser um radar de intenção, operacionalizado pelo Copilot SDR do SOIA. O que é isso? SDR é o pré-vendedor. Ele é que vai fazer o atendimento ao lead, para que a gente possa entender se aquele lead pode passar na nossa jornada de compra. E a gente vai precisar entender melhor quem é esse lead. Ele é um novo jogador? Ele é um jogador júnior? Ele já é um jogador pro que a gente já pode vender para ele?
ele já é um player sênior, ele já comprou da gente, agora a gente vai continuar enviando mensagens para ele comprar novamente? Ou ele já está qualificado, um lead qualificado por marketing, champion player? Nós definimos aqui os tipos de leads. Quando você entende quais são os tipos de leads, você monitora o estágio, alertando o fator humano sobre o nível de consciência, o propósito da ação e os pontos de estagnação de cada lead. Então, cada um desses leads que a gente tem na nossa jornada aqui, nós temos um nível de consciência. Esse aqui, new player, ele nem sabe que tem um problema. O player, ele sabe que tem um problema, mas ele não sabe resolver. O player júnior, ele sabe fazer, mas não faz. O player pro, ele quer solucionar, ele busca a solução, assumiu que tem um problema. O player sênior, a gente vai trabalhar nele a persuasão para acelerar a compra. E o champion player já foi nutrido e está no momento de decisão. Quando a gente começa a entender esses estágios do lead, a gente começa a ter uma fábrica, a gente começa a ter uma máquina de vendas. O motor back-end, engenharia de vendas. Quando o Copilot SDR qualifica o champion player, MQL, lead qualificado por marketing. A flexibilidade do marketing dá lugar à precisão absoluta da engenharia de vendas. O Sawyer configura sua interface para gerenciar as etapas críticas de conversão, eliminando o caos do pipeline tradicional. Então, nós criamos um ecossistema de vendas usando agentes de inteligência artificial para que ele pudesse melhorar a forma com que você vende. Então, esse ecossistema, ele tem um CRM dentro dele que te ajuda a entender como que você faz as suas vendas, como que você acompanha os leads na jornada de compra. O paradoxo da retenção, o go-to-marketing do resultado. Fechar o contrato não é a linha de chegada, é o centro de gravidade. A verdadeira métrica de sucesso é um sistema inteligente, não é apenas a conversão, mas a criação de clientes fiéis e a geração de negócios contínuos. E aqui, se você perceber, ele forma o símbolo do infinito, com uma engrenagem impulsionando o lead para continuar comprando depois que ele vira cliente. Como unificamos a atração e retenção em um único modelo físico gerido pelo Sawyer. Então, para você entender como que você faz isso, você começa a entender melhor quem são seus clientes, como que eles se comportam, o que eles fazem, qual a dificuldade que ele tem, qual a dor que ele tem. Se você resolve a dor desse lead, se você consegue entregar para ele a solução de um problema que ele tem, isso tudo vai ajudar você a ter melhores resultados em vendas. E aí, nós chegamos aqui na nossa visão. Algumas pessoas chamam de ampulheta, eu chamo de troféu. O desenho sempre foi de um troféu. A ampulheta Go-to-Marketing Sawyer, atrair e relacionar, transformando personas em leads MQL. Vender, aí eu tenho aqui a zona de conversão. E analisar a sustentação. A gente começa a ter clientes que viram player master, gerando faturamento contínuo. Esse é o grande lance. Quando você começa a entender quem são realmente seus clientes e como que eles podem se tornar clientes recorrentes, você começa a entender o jogo e começa a melhorar aí a forma que você trabalha com esses leads. Então a gente tem a orquestração humana, o canvas de marketing, onde a gente entende como é que a gente passa o lead na jornada de compra. Depois a gente tem o perfil psicológico do Enneagrama, para a gente entender quem são os clientes que a gente quer vender. E o canvas de vendas, para que a gente possa fazer as vendas para os nossos clientes de forma recorrente. Depois, o novo padrão de crescimento previsível. Integrar metodologia dashboard do marketing ao Sawyer não é apenas implementar um software, é construir uma máquina de hipercrescimento que escala sem perder a alma. A inteligência artificial para velocidade e precisão. Inteligência humana para estratégia e relacionamento. O futuro das vendas pertence a quem domina a fusão de ambos. Então, quando eu tenho coração, mas eu também tenho uma estrutura, também tenho uma metodologia por trás, que se torna a engrenagem do que eu estou fazendo, e eu coloco o humano no meio dessa operação, eu vou ter, com certeza,
melhores resultados no digital. É isso que eu queria passar para vocês hoje, deixar esse conteúdo para vocês aqui, para vocês refletirem um pouco o que você está fazendo na tua empresa. Você está injetando inteligência artificial para acelerar o caos ou você está buscando entender como que é a jornada de compra do lead para ter melhores resultados em marketing, vendas e retenção? Então, se você quer conhecer o nosso ecossistema de vendas Soia, aqui embaixo tem um link passando aí, que é o soia.ia.br. Lá tem a nossa plataforma melhor visualizada no computador, para você entender o que nós construímos e que não foi por acaso, mas tem método, tem uma metodologia, tem inteligência artificial, tem agente de inteligência artificial, tem um CRM movido por inteligência artificial para te ajudar nas vendas, na quebra de objeção, na hora de você falar com o lead, o que você vai falar com o lead, como que você vai falar com o lead, como que você vai abordar ele, tudo isso feito por inteligência artificial com um modelo que a gente chama um acrônimo aqui de MEDIR. Momento atual, expectativa, dor, impacto e resolução. Beleza? Um abraço. Você falou com o Márcio Canto. Seja feliz. Sucesso!